Bom, pessoal, eu não sou muito chegado a filme de terror. Eu sempre achei esses filmes de terror coisa de mau gosto. Mas por força, né, das minhas obrigações institucionais, eu hoje vou assistir com você a aquela reunião de Bolsonaro com os embaixadores acreditados aqui no Brasil. Talvez tenha sido o pior filme de terror que eu já tenha assistido na minha vida. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas vamos lá. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018. Bolsonaro começou mal, ele já começou dando um tiro no pé ou na cabeça, ao dizer que está baseado única e exclusivamente num laudo técnico, num inquérito aberto pela Polícia Federal. Depois dessa reunião lamentável de Bolsonaro com os embaixadores, todas as entidades de representação da Polícia Federal, Associação dos Delegados, Federação dos Delegados, Associação dos Agentes, desmentiram Bolsonaro, dizendo claramente que não havia, por parte da Polícia Federal, qualquer endosso à tese de que as urnas eletrônicas são vulneráveis. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. Nós queremos é corrigir falhas. Nós queremos transparência. Nós queremos democracia de verdade. Não, Bolsonaro, você é um boçal mentiroso. Você quer um processo eleitoral que garanta a tua eleição. Você quer um arcabouço criado, né, pelos teus cúmplices, né, militares que só apurem votos a teu favor. Né? Eu tenho a impressão que você quer uma eleição em que você tenha 100% dos votos. Ninguém vote no seu adversário. Só que não vai ser assim, rapaz. Você vai tomar uma sapatada em 2 de outubro. Deixo claro, quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Numa interpretação de um dispositivo constitucional, o Lula estava preso e o Supremo entendeu que a prisão só poderia acontecer em última instância, na quarta instância. Então ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Todos os placares, por unanimidade, estava cumprindo pena de prisão. Com a reinterpretação do Supremo Tribunal Federal, ele foi para a rua. Mas como ele, Lula, estava em liberdade, mas as condenações estavam valendo, o próprio ministro Fachin, relator de um processo, resolveu tornar o Lula elegível. O ministro Fachin não resolveu tornar Lula elegível. O ministro Fachin anulou as condenações contra o presidente Lula porque considerou o juiz Sérgio Moro, né, seu ex-ministro da Justiça, incompetente, né, processualmente para o julgamento daqueles processos. E, posteriormente, isso você omite, o ministro Gilmar Mendes foi o voto vencedor no sentido de considerar Moro um juiz parcial, ou seja, suspeito, ou seja, desonesto. Para de mentir, Bolsonaro. Em setembro de 2021, o ministro Barroso, por portaria, resolve convidar algumas instituições, entre elas Forças Armadas, a participarem de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas não se meteram nesse processo, foram convidadas. Não deixa de ser verdade. E foi um erro do ministro Barroso. Né? O ministro Barroso, vamos dar-lhe um crédito, né, ingenuamente acreditava que levando militares para dentro da comissão de transparência eleitoral faria com que eles se convencessem da lisura do processo eleitoral, da invulnerabilidade das urnas eletrônicas. Né? Doce e ledo engano. E o ministro Barroso, que é um homem experiente,
não poderia jamais acreditar nessa lorota. Colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. Os militares sabem que as urnas não são sujeitas à fraude. Eles sabem disso. Depois desse convite infeliz do ministro Barroso, eles passaram a, de fato, tentar interferir na condução do processo eleitoral, fazendo ameaças. Graças a isso, certamente, ele ganhou confiança do Partido dos Trabalhadores e foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa acusação que eu vazei dados, o inquérito, que é ostensivo, não tem qualquer classificação sigilosa, é uma acusação simplesmente infundada. O inquérito que apura a sua interferência, tentativa de interferência na Polícia Federal, tinha sim e tem a classificação de sigiloso. E você vazou dados sim. Isso já foi apurado pela própria Polícia Federal. Esse vai ser mais um dos tantos processos, rapaz, que você vai enfrentar depois que perder a blindagem presidencial. Carece de base, de amparo legal. É uma acusação mentirosa. Nada existe no inquérito. O inquérito, como disse, como próprio depoimento do delegado encarregado mesmo, da Corregedoria da PF e da Procuradoria da Câmara, dizendo que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. E se tivesse, estava errado. Porque quando se fala em eleições, se vem à nossa cabeça transparência. E o senhor Barroso, também com o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. O Barroso, nos Estados Unidos, faz uma palestra como se livrar de um presidente. O Barroso não deu essa palestra. Ele, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do TSE, defendeu o processo eleitoral das mentiras que Jair Bolsonaro, desde sempre sacou contra as urnas eletrônicas e o nosso processo eleitoral. Ele não deu nenhuma palestra intitulada Como se livrar de um presidente. Quem sabe como se livrar de um presidente e vai exercer essa sabedoria no dia 2 de outubro é o povo brasileiro, quando vai se livrar de Bolsonaro de uma vez por todas dessas plagas aqui.